Oi, gente! Meu nome é Amanda, bem-vindos ao quarto vídeo do canal. Hoje eu vou trazer um tema um pouquinho diferente, porque eu venho sempre falando sobre assuntos relacionados à neurociência, mas eu decidi dar uma quebradinha hoje e eu vou falar sobre a nanotecnologia e a nanociência, que são assuntos que estão cada vez mais em alta ultimamente, e a nanociência, pelo menos, é uma ciência recente, e é algo muito interessante que pode trazer muitos avanços e ajudar muita gente, ajudar em muitas coisas. De qualquer jeito, eu espero que vocês gostem e fiquem no vídeo. Bom, gente, eu vou começar o vídeo dando uma rápida definição do que seria a nanotecnologia, a nanociência. Seria a ciência que se dedica a estudar a matéria em escala nanométrica. Ela estuda sempre entre 1 e 100 nanômetros. 1 nanômetro é uma unidade de medida e 1 nanômetro é igual a 1 milionésimo de mililitro ou 1 bilionésimo de metro. Pega um metro, divide em 1 bilhão. Imagina? Não, você não consegue imaginar porque é pequeno demais pra gente conseguir sequer imaginar. Mas dá pra imaginar que é muito, muito, muito pequeno. Mas tudo bem. E, bom, a nanociência, ela acaba se referindo à manipulação de átomos e do tamanho de partículas, de modo que elas mudem suas propriedades e consigam ter funções diferentes ou ter propriedades diferentes. Também existe o uso de nanobôs, que são como robôs em escala nanométrica, que podem ajudar, por exemplo, na medicina com as células do nosso corpo. Mas isso é mais pra frente. Bom, a primeira vez que a ideia de nanociência foi mencionada foi por causa de Richard Feynman em 1959. Ele levantou a possibilidade da manipulação e reorganização de átomos da maneira que se desejasse, para que se constituísse um material novo e com propriedades diferentes. Ele fez isso na palestra da Sociedade Americana de Física. Mesmo assim, na época ainda não existia uma tecnologia que pudesse realmente tornar aquilo realidade. Então não foi algo que foi muito levado a sério até 22 anos depois, em 1981, com George Bering e Heinrich Horrer. Eles eram cientistas do laboratório da IBM em Zurique e eles criaram um microscópio capaz de permitir a visualização de moléculas e a localização dos átomos, né, suas moléculas e partículas. É claro que, lembrando, mesmo hoje em dia, os microscópios mais potentes não permitem a visualização de um átomo em específico, tipo, olhar só para um átomo. Tudo que a gente conhece da estrutura de átomos foi realizado por experimentos que nos permitem ter uma noção. Mas de qualquer jeito, esse microscópio é um microscópio de tunelamento eletrônico e rendeu a eles o Prêmio Nobel de 1986. Ele funciona da seguinte maneira: ele possui uma extremidade, uma agulha que é minúscula, minúscula mesmo, uma agulha exatamente na escala nanométrica, e ela percorre uma superfície examinada a uma distância de mais ou menos 10 a 5 angstrom. Angstrom é um décimo de um nanômetro, ou seja, é uma coisa que consegue ser menor que um nanômetro. Mas tudo bem.
é aplicada uma tensão elétrica entre essa agulha e a amostra que está sendo analisada. E o que acontece é o que a gente chama de efeito de tunelamento. Esse efeito, de acordo com a física clássica, ele não seria possível. Porém, de acordo com a física quântica, pode acontecer e é disso que esse microscópio se beneficia. Os elétrons, eles têm a capacidade de agir como partículas ou como ondas. Assim, durante esse efeito, os elétrons se transferem de um átomo para o outro, porém eles acabam sumindo durante o trajeto, aspas. E isso provoca alteração na corrente elétrica. Essas alterações são sentidas por um computador e usadas para criar uma imagem da partícula, da molécula, num computador. É isso. A partir desse ponto, o estudo da escala nano e o desenvolvimento de nanotecnologia não parou e continua até hoje, e é uma ciência muito promissora no mundo atual. Mesmo assim, apesar de ter sido algo relativamente recente, uma curiosidade é que a humanidade lida com nanopartículas há séculos. Mesmo sem ter conhecimento disso, mesmo antes de saber que estavam lidando com nanopartículas, a humanidade já lidava com nanopartículas. Por exemplo, sabe aqueles vitrais de igrejas medievais na Europa? Que tem aquelas cores super vivas? E a luz passa por eles de um jeito super incrível que fica super lindo? Então, na verdade, não é nenhum pigmento ou nenhuma tinta que tem naqueles vitrais. Aqueles vitrais eram feitos de nanopartículas de ouro que interagiam de forma diferente com a luz conforme o seu tamanho. Então, elas acabavam gerando diferentes cores. Óbvio que na época medieval eles não sabiam disso. Isso é claro, é óbvio que você não ia chegar lá pro ferreiro medieval, pro cara construindo a igreja, e ia falar, nossa, esse vidro aí, ele ia falar, nossa, são nanopartículas de ouro. Não, isso não ia acontecer. Mas mesmo assim, era algo que acontecia de uma forma instintiva. Então, e mesmo na natureza existem exemplos de animais que se beneficiam da nanotecnologia, aspas, natural da natureza. Natural da natureza. Tá bom. Por exemplo, as lagartixas, elas têm pelos super finos, super finos, que permitem a aproximação nanométrica da superfície e ajudam na aderência. Inclusive, a observação disso já ajudou, inclusive, a fazer colas mais resistentes e com maior aderência. E existem diversos outros exemplos da nanotecnologia no nosso dia a dia. Os protetores solares, eles duram mais por causa da nanotecnologia. Porque o principal agente dos protetores solares é o óxido de alumínio. Só que ele reage com uma substância no nosso suor. E assim, a nanotecnologia é usada para tornar o protetor solar hidrofóbico. Então, ele não vai entrar em contato com o seu suor e não vai acontecer isso. Então, o protetor solar acaba durando mais por causa disso. Alguns modelos de carros mais recentes usam a nanotecnologia. Eles usam um nanocomposto de plástico nos para-choques do carro. Porque esse nanocomposto, além de ser mais resistente, ele é mais leve. Então, não só melhora a segurança dentro do carro, como também melhora a performance com relação ao gasto de combustível e energia necessário para o carro se mover. Inclusive, a NASA estuda usar esse tipo de nanocomposto plástico na produção em foguetes que vão para a órbita da Terra. Quão louco que é! Outra coisa que vem sendo pensada com a nanotecnologia é usar em band-aids. Só que seriam
band-aids com propriedades antibactericidas. Por quê? O que que acontece? Existem nanopartículas de prata que têm propriedades que são antibactericidas. E essas nanopartículas, e se colocadas nos band-aids inclusive, vão existir band-aids que usam nanotecnologia. Porque o que acontece? As nanopartículas de prata, elas têm propriedades antibactericidas. Então, se estuda usar isso em band-aids, né, com uma camada de nanopartículas de prata, não só para aumentar a área de contato com a pele, mas como para evitar e combater possíveis infecções na ferida. Sugando aspas, micro-organismos perigosos. Então seria meio que um band-aid high-tech. Bom, outra coisa super interessante de um dos usos da nanotecnologia atualmente é o uso para cura de câncer. Já que os materiais em escala nanométrica, eles conseguem reagir diretamente com as células cancerígenas e com os tumores, o que ajuda muito. Tanto que em 2018, cientistas da Universidade do Arizona, em parceria com o Centro Nacional de Nanociência e Tecnologia da Academia Chinesa de Ciências, o nome é curtinho, tranquilo, desenvolveram nanorobôs capazes de diminuir o tamanho de tumores somente interrompendo o fluxo sanguíneo. Ainda não foram realizados testes em humanos, mas mesmo assim os testes já feitos, principalmente em animais, obtiveram bastante sucesso. E, inclusive, um dos avanços nesse quesito dessa pesquisa veio da USP, aqui em São Paulo, né? No Brasil. Pesquisadores, eles, com nanotecnologia, utilizaram extrato de IP combinado com partículas de ouro e criaram nanocápsulas capazes de chegar às células do tumor de forma muito mais eficiente do que o normal. E quando chegam às células cancerosas, quando essas nanocápsulas chegam às células cancerosas, elas são ativadas por radiação infravermelha, né? E liberam o medicamento diretamente no tumor. E assim, isso afeta menos células saudáveis do que a quimioterapia comum, né, normal, e pode realmente ajudar muito no tratamento do câncer. A nanociência, ela é uma área muito vasta e você pode ter aplicações da nanociência em praticamente tudo. Eu mesma mencionei aqui, desde para-choques de carro até ajudar na cura do câncer, sabe? É realmente uma área bem branda, com diversas aplicações e diversas coisas que podem ser feitas para melhorar a nossa vida e, de certa maneira, melhorar a qualidade geral, assim, de tudo. É uma área muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada a mais, né? Bom, de qualquer jeito, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. E é isso, muito obrigada!